Oi, meus amores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você ainda não me conhece, meu nome é Yasmin Mayonk, eu sou guia e professora de desenho humano. E hoje o assunto que eu vou falar com vocês foi um pedido aqui do canal, que é para entender um pouquinho mais sobre a dinâmica das auras entre os relacionamentos. Então, se eu sou projetora e tenho um filho gerador, ou se eu sou geradora e eu tenho um namorado manifestador, como é que a gente vê essas dinâmicas no dia a dia? Quero já deixar bem claro que no desenho humano existem diferentes formas de a gente olhar a relação entre pessoas, tá? Então a gente poderia, por exemplo, nos aprofundar no centro de energia, a gente podia olhar também os perfis, como eles se relacionam entre si, mas o foco aqui vai ser um pouquinho mais a dinâmica das auras mesmo. Então, a aura projetora com a aura geradora, com a aura refletora e por aí vai. Quando eu tava preparando essa aula, eu tentei usar, assim, diferentes exemplos, então, de filho, de paquera, de namorado. Vou, na minha maior capacidade aqui, explicar diferentes dinâmicas mesmo de relacionamento pra gente trazer um pouquinho de luz pra isso. Mas se vocês ficarem com alguma dúvida específica, também vocês podem deixar aqui nos comentários, que assim que der eu respondo todas, ok? Então, vamos lá. Começando com os projetores. Então, pra gente relembrar, e tem um vídeo só de projetores aqui no canal, vocês podem olhar, mas pra gente relembrar, o projetor, ele tem uma aura que faz três coisas. Ele é uma aura que foca, que penetra e que absorve o campo do outro. Por conta disso, uma característica que já é bem comum no projetor é que ele foca muito no outro e nem sempre ele consegue se ver como ele realmente é. Fora isso, projetores não têm garganta motorizada, então ele sempre vai ter o centro da garganta, que é esse aqui, ó, ou em branco, ou mesmo que esteja definido, vai ser uma garganta não motorizada. O que isso significa na prática quando a gente está falando de relacionamentos? Isso significa que uma das grandes dores do projetor é que muitas vezes ele não se sente reconhecido, ele não se sente visto, ele não se sente ouvido. E é engraçado porque ele faz isso tão bem pelo outro e nem sempre ele vai receber isso de volta nas relações dele. Então, assim, uma primeira dica já é: se você é um projetor, o primeiro ponto é entender quem são as pessoas que, quando você tá ao lado delas, você se sente vista, você se sente reconhecida, você se sente valorizada, você sente que a sua voz importa. E para de tentar falar com quem não quer te ouvir, para de tentar se relacionar com pessoas que não te valorizam. Então, esse já é o primeiro ponto. Às vezes, quando a gente pensa em dinâmicas de relacionamento, a gente fala, esse mapa é o ideal, e vou até abrir aqui para fazer um parênteses. Esse mapa é o ideal e eu tenho super sinergia com essa pessoa, e esse mapa aqui a gente não tem nada em comum. Eu já quero deixar bem claro, gente, que muitas vezes a gente vê mecânicas assim nos gráficos de desenho humano, mas isso não significa que o relacionamento vai dar certo. Para um relacionamento dar certo, é muito mais interessante você seguir a tua estratégia, você seguir sua autoridade, do que ficar procurando com que tipo de pessoa você deveria se relacionar. Já aconteceu na minha vida pessoal de eu ter, tipo, muito magnetismo com uma pessoa, a gente ter um monte de canal de eletromagnetismo, que realmente, assim, nossa, quando eu encontrei aquela pessoa foi uma coisa louca, mas não deu certo, porque ele não queria um relacionamento, não tinha nada a ver comigo. Então, às vezes, a gente tem essa dinâmica que é mecânica mesmo, e aí você acha, ai meu Deus, é com essa pessoa que vai dar certo, mas às vezes a pessoa, sei lá, ela é casada, ela não tá interessada, ela não quer namorar. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. E já aconteceu comigo também de ter gráficos que aparentemente no papel não combinavam muito, mas os dois estavam muito dispostos a fazer dar certo. Foi um relacionamento maravilhoso, eu só guardo memórias boas, aprendi muita coisa e os dois acontecem na prática, ok? Mas agora voltando aos projetores, então isso é muito importante. Quem são as pessoas com quem você tá ao lado e que você se sente visto e reconhecido ao lado dessa pessoa? E isso é o principal. Você merece estar com alguém que faz com que você se sinta extremamente visto e reconhecido. Você faz isso pelo outro, é importante que alguém faça isso por você também. Às vezes, quando a gente não tá nesse tipo de relacionamento, a gente começa a fazer as coisas mais loucas possíveis para tentar chamar a atenção. E isso pode ser bem desafiador no nosso dia a dia, tá? Se você tem um filho projetor, por exemplo, pode ser que o seu filho também tente chamar a atenção a qualquer custo. Então, às vezes, por exemplo, a criança de 2 aninhos que chega um bebê novo da família, ela começa a ficar mal criada, desaprender várias coisas para chamar a atenção. E aí é interessante, porque se você tem um filho projetor, você pode saber que essa pessoa vai precisar de mais cuidados e mais atenção, e quanto mais você reconhece um projetor, quanto mais você pede para ele falar o que ele tiver para falar, quanto mais você quiser ouvir
ele no seu dia a dia, melhor vai ser esse relacionamento. Tem um outro ponto interessante também, é que por o projetor também não ter uma garganta motorizada, pode ser que ele fique absorvendo muito a energia, tanto a energia sacral quanto a energia, né, da garganta das outras pessoas. E às vezes quando ele te encontra, ele tipo desanda a falar, sabe? Fala, 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 fala. Por quê? Porque às vezes nesse ambiente seguro, ele se sente melhor para falar e ele consegue extravasar aquela energia do dia a dia. Então, nem sempre nesse momento as conversas que vocês vão ter vão ser necessariamente, tipo, super profundas, mas às vezes é só o falar por falar, porque essa aura precisa mesmo dar uma extravasada. E aí é muito legal ter alguém que possa ouvir. Se você tem, por exemplo, um filho projetor, às vezes antes de colocar ele para dormir, ele vai precisar falar um pouquinho. Eu tenho um priminho projetor que antes de dormir, se eu deixo, ele me enrola, de tanto que ele quer ficar contando a história. Então é legal ter um momento, mas é claro que a criança também vai precisar eventualmente dormir. Então você pode ir pra cama um pouco antes, você pode criar alguma dinâmica para ajudar mesmo ele extravasar. E ainda em crianças, quanto mais você puder convidar o seu filho, principalmente se é uma família grande, né? Então, tipo, a família de domingo, 10 pessoas na mesa, o projetor ele não tem voz forte o suficiente para se comunicar naquele momento. E se você puder perguntar o que essa pessoa acha, reconhecer ela, validar a opinião dela, até porque por menor que seja um projetor, provavelmente ele já vai ter vários insights que vão te ajudar. Então escuta mesmo essa pessoa e esse é um grande presente para essa aura. Quando a gente pensa mais num ambiente então de paquera, por exemplo, de atrair um parceiro, se você tá querendo namorar, alguma coisa nesse sentido. Quando a gente pensa na energia projetora, é uma energia extremamente feminina, tá? Então, até a nossa estratégia de vida é aguardar o convite, aguardar o reconhecimento. Como eu disse, se você ainda não viu, tem um vídeo aqui no canal explicando só por isso e vocês vão entender bem essa dinâmica. Mas, nessa perspectiva, para mulher, eu sinto que pode ser um pouco mais fácil, porque é um pouco mais comum os homens virem conversar com as mulheres. Então, a gente estando nesse estágio feminino, ele tende a ser melhor mesmo, porque de fato eu sou reconhecida, eu sou valorizada, e aí então nesse lugar eu recebo um convite, eu recebo uma abordagem e talvez eu me sinta mais amada desse lugar. Então é interessante até pro parceiro continuar convidando o projetor, mesmo depois que vocês já estão namorando, vão morar juntos. Então, assim, talvez, por exemplo, numa dinâmica de relacionamento, a mulher projetora convidar o homem para morar junto pode não ser a maneira ideal de iniciar essa ação. É claro que, muito provavelmente, se eu sair pra balada hoje e ver um cara que eu achei interessante, ir lá pra ele e falar assim, olha, gostei de você, quer ir embora comigo pra casa? Provavelmente eu vou conseguir ir embora pra casa com essa pessoa, mas isso não significa que vai ser o tipo de relacionamento que vai nutrir a minha alma, que é alinhada com a minha essência, que é a pessoa que vai fazer eu me sentir reconhecida, valorizada, amada e suportada. Então, nessa dinâmica, pode ser interessante para a mulher esperar o convite. O que eu não acho, honestamente, que significa que a gente não pode fazer nada. Você pode olhar, você pode, sei lá, se interessar para as pessoas, mas deixar o homem vir te abordar, acho que pode ser bem interessante pela sua própria estratégia e como as coisas funcionam. Talvez, quando a gente pensa no homem projetor, isso talvez fique um pouco mais complexo. E aí, se tiver algum homem projetor aqui me assistindo, vocês podem dar a opinião de vocês e eu tô super aberta para escutar. Mas o ponto é, a gente foi projetado para iniciar as coisas a partir de um convite ou, no mínimo, a partir de um reconhecimento. Então, talvez para você pode ser interessante isso, de repente falar com a mulher que você já percebeu que tá te olhando antes, ou até se uma mulher vir falar com você, como você se sente nesse sentido. Porque é engraçado, assim, porque o desenho humano tem uma informação, mas muito do que eu já estudei sobre feminino e masculino, eu sei que às vezes também um homem com muita testosterona, ele se sente um pouco invadido no espaço dele. Então a gente tem que entender como essa dinâmica funciona pra você. Uma coisa que talvez possa ser muito interessante é, tipo, se permitir ser visto. Então, às vezes eu tenho lá um aplicativo de paquera, por exemplo, o Bumble. O Bumble é um aplicativo que a mulher tem que dar o primeiro passo, a mulher tem que falar com o homem. Talvez isso seja super legal para um homem projetor. E aí vocês fiquem à vontade para testar. Como que a gente pode pensar, então, quando são dois projetores entre si? Quando são dois projetores entre si, é quase como se fosse um convite aberto. Um convida o outro, sabe? É uma dança interessante. E não é que nós, projetores, a gente não possa convidar as pessoas. Eu recebo convite de amigas projetoras. A minha sócia hoje, a Juliana,
ela é uma projetora e eu sou uma projetora e eu fui convidar ela. Mas o que é muito interessante nessa dinâmica é que nós duas, a gente já se reconhecia. Então, a Ju já tinha sido minha aluna e eu também já tinha sido aluna dela, e a gente sabia que a gente tinha esse reconhecimento mútuo um pela outra. E até hoje a gente se convida, porque eu convidei para ela para um projeto pequeno, e aí ela aceitou, mas me convidou para um projeto ainda maior. Então é interessante porque vai sendo uma dança de um convida o outro. Pode existir muita afinidade também entre as auras nesse sentido. Tem uma outra questão que é interessante de falar aqui também, é que é muito natural do projetor ele querer guiar e orientar. E aí, quando a gente está pensando na dinâmica com outras auras, por exemplo, se é um projetor com um gerador, às vezes tem muito match. Às vezes a gente realmente, assim, a aura geradora tem muita ligação mesmo pra gente conseguir orientar e falar o que fazer. Às vezes, dependendo, por exemplo, se é um manifestador, essa pessoa ela também tem muitas características de liderança, então talvez ela não tá muito interessada na sua liderança, ela quer mais o jeito de fazer as coisas dela. O que eu sinto que funciona, e eu ensino muito isso para mães projetoras também, isso faz toda a diferença. Antes de colocar a sua opinião, vê se o outro tá aberto a isso, vê se ele quer. Então, por exemplo, se você vê que o teu filho tá lá cortando a tarefa de um jeito que é errado, vamos dizer assim. Ao invés de você falar, tá errado, é melhor fazer assim, às vezes, por essa característica penetrante da nossa aura, soa meio invasivo e a pessoa já fica na defensiva antes mesmo de te ouvir. O que pode ser interessante nesse cenário é, por exemplo, falar, olha, a mamãe faz de outro jeito, você quer saber como eu faço? Se ele falar assim, bom, se não, bom também, deixa ele experimentar e ele aprender por ele mesmo. Mas quando o projetor ele aprende como colocar a orientação dele e entender se o outro está aberto para isso ou não, se é o momento correto de fazer isso ou não, isso é muito bom. E aí, entender também que essa nossa natureza mais feminina, ela é mais receptiva. Então, realmente, assim, cuida do seu jardim, sabe? Aquela coisa bem clichê, mas que é verdade. Cuida do seu jardim em todos os sentidos para as borboletas chegarem. Então, se você tá procurando um parceiro, né? Se você é uma projetora, tá procurando um namorado. Sai bonita, arruma teu Instagram, sei lá, se coloca nos lugares onde estariam essas pessoas que você quer encontrar. Então, se você quer namorar um surfista, vai pra praia. Se você quer namorar uma pessoa do marketing digital, vai assistir uma palestra. E se permita ser vista para que esses convites possam chegar até você. E aí você usa a tua própria autoridade para entender se aquilo é um sim ou um não para você. E aí, pra gente finalizar os projetores, mais algumas coisas que podem ser interessantes. Então, quando você está se comunicando com um projetor, você pode usar mais perguntas abertas, isso funciona muito para criança, é totalmente diferente uma criança projetora de uma criança geradora, então perguntas abertas pode ser bom. É uma criança que vai se beneficiar de tempo sozinho, principalmente se, por exemplo, dentro da casa existem outras pessoas que são geradoras manifestantes, até o próprio manifestador pode ser demais para a aura projetora. Então, tempo sozinho, tempo na natureza, descanso, dormir sozinho é muito bom. Eu sei que isso pode ser um pouco mal recebido pelos casais, mas o desenho humano defende isso, que projetores deveriam dormir sozinhos pelo menos umas 2 ou 3 noites por semana, para você ter tempo de limpar pelo menos à noite toda a energia que você tá absorvendo. Às vezes é até engraçado, assim, eu conheço casal que tem um projetor no meio que, tipo, o marido viaja bastante, ela até gosta de ficar um pouco sozinha, então isso pode ser interessante pra dinâmica também. Ok, quando a gente vai agora para os geradores de energia. Então, relembrando que a aura geradora é uma aura que ela é expansiva, que ela é magnética e que ela envelopa, ela traz pro campo dela tudo que ela vai viver. Essa aura magnética está diretamente, né, a proporção do quão magnética você está diretamente relacionado ao quanto você faz o que você gosta. Tem vídeo só para geradores, recomendo que vocês assistam também, né? Geradores vieram aqui para utilizar a energia sagrada deles com muita consciência. E o maior sinal de que uma coisa é para você é a satisfação que você sente quando você está fazendo aquilo. Quanto mais você sente satisfação, mais você eleva a sua vibração. Quanto mais você eleva a sua vibração, mais magnética você fica e mais você acessa frequências superiores. Então, não é difícil a gente perceber isso, tá, gente? Todo mundo já deve ter vivenciado isso na vida. Quando você sai se sentindo bem, um monte de gente olha pra você. Quando você sai se sentindo mal, ninguém chega em você. Por quê? Porque o magnetismo, ele diminui.
Quanto mais o gerador tá feliz, quanto mais ele faz o que ele gosta, quanto mais ele tem bem-estar, mais ele vai magnetizar as pessoas corretas para ele. Mas o gerador, ele é tão magnético que ele pode magnetizar pessoas até quando ele tá vivendo o não ser dele. Ele pode estar super frustrado e mesmo assim ele pode receber convites. O que não significa que esse convite é bom para você. Não significa que é o melhor que você poderia conseguir. Às vezes, isso é interessante da gente pensar numa relação, mas às vezes a gente se conecta com o outro pelo nosso lado luz, né? E aí é muito legal, porque você vê como uma pessoa ajuda a outra a evoluir. Mas às vezes a gente se conecta pelas pessoas pela afinidade de traumas que a gente tem, pelo nosso lado mais sombra mesmo. E aí é aqui que às vezes a gente vê duas pessoas que são super legais, mas são extremamente autodestrutivas. Uma com a outra é extremamente tóxico, parece que uma coloca a outra para baixo. Então vale muito a pena a gente perceber isso. A única forma de você viver uma relação verdadeiramente mágica, verdadeiramente boa e maravilhosa é se você estiver curada, se você estiver bem, senão as pessoas que você vai atrair não são boas. E não dá pra gente terceirizar isso, tá? Esse dia eu estava conversando isso com uma amiga minha. Não fica pensando no que ele tem que fazer pra você se sentir melhor. Pensa no que você tem que fazer pra você se sentir melhor. E quando você tá bem, quando você tá curada, quando você tá inteira, aí sim você pode encontrar alguém que só vem pra somar na sua vida, mas não pra preencher um buraco existencial, tá? Então é muito importante que os geradores entendam isso, é importante que todo mundo entenda isso, mas vocês, com tanto magnetismo e com tanta capacidade de envelopar na aura de vocês têm que ter até um pouco de responsabilidade do impacto que vocês têm no mundo. Então isso é muito importante. Quando a gente pensa na aura geradora, então, esse magnetismo, né, essa grandeza de aura está intimamente ligada com como você se sente e o impacto que você gera para as pessoas também. Por vocês serem seres sacrais, muitas vezes, inclusive, vocês vão ter bastante dominância perante outras auras. Então, por exemplo, um gerador com um projetor, ou um gerador com um refletor, ou um gerador com um manifestador, pode ser que o teu centro sacral e a tua capacidade de desejar as coisas intensamente, de se mover na vida com energia, tenha essa questão de dominância. E aí, às vezes, é interessante você ter um pouquinho de paciência com os outros tipos, né? Que nem sempre eles vão ser igual a vocês. Então, isso é só mais uma dica. Eu já comentei quando eu falei com projetores que às vezes existe muita afinidade de aura mesmo entre a aura geradora e a aura projetora. Então, pode ser que o gerador ele se sinta muito bem ao lado do projetor, porque o projetor tem um jeito sutil de guiar a energia do gerador, enquanto o gerador eleva a energia do projetor. Então, quando os dois estão alinhados, isso pode ser também bem interessante. Dois geradores juntos também, eles vão dançando pela vida, assim, né? Porque vocês geradores dançam durante a vida. O que é importante a gente saber? O gerador, ele tá aqui para responder a vida, para responder alguma coisa. Se você ama um gerador e você convive com o gerador, se você tem um filho gerador, quanto mais perguntas de sim ou não você puder fazer, e quanto mais você der algo para essa pessoa responder, melhor é. Então, assim, muitas brigas poderiam ser evitadas se as pessoas soubessem como lidar com o gerador. Então, ao invés de você falar assim, ai amor, o que a gente vai comer hoje? Vai dando opções, fala, você quer arroz, você quer feijão, você quer macarrão? E a pessoa, ela sabe o que é o sim ou não, e você pode enxergar isso. Eu acho que eu comentei isso no vídeo que eu fiz de crianças, mas se é uma criança, você pode criar, tipo, um jogo do sim ou não, e desde pequenininho você vai fazendo perguntas, tipo, pra aquecer, e depois você, de fato, faz a pergunta geral. Eu já testei isso até em adulto e funciona. Então, se a pessoa tá na dúvida, você vai fazendo várias perguntas que ela sabe a resposta e depois você pergunta o que realmente quer saber e ela vai responder assim, porque o sacral dela já tá ligado. É muito legal que você não force um gerador a fazer algo que ele não quer. É muito ruim pro gerador e muitas vezes eles estão muito condicionados a isso. Principalmente as crianças, né? Elas aprendem muito rápido que se elas seguirem o que o papai, a mamãe ou a professora mandou, elas são reconhecidas por isso. Facilmente elas viram essas pessoas que acham que o valor delas está no que elas fazem, não no que elas realmente são. E aí é importante a gente ter esse cuidado. Então, se você ama um gerador, vale a pena você pensar nisso. O gerador, ele tá aqui para responder os convites também. Então, no nível de paquera, isso pode ser interessante, porque você pode ver o que a vida te apresenta e ver como que essa dinâmica vai se desenvolver, tá? Pode ser que seja interessante para você
Tanto ou esperar pelo convite chegar, a pessoa te abordar, ou também você olha, gosta e de repente você cria uma abordagem para ir falar com essa pessoa. E se você é uma geradora ou se você ama um gerador também, precisa ter exercício físico, tá? Muitas vezes a exaustão, ou problema, ou desânimo, ou a explosão do gerador pode ser por não estar se movimentando. Então, se você tem filho gerador, bota ele para cansar durante o dia. Se você tem um parceiro gerador que por algum acaso está sedentário, inventa alguma coisa para fazer junto, ajuda a movimentar o corpo, que isso vai ajudar bastante. Quando a gente vai para o gerador manifestante, então o gerador manifestante, ele é meio gerador, meio manifestador. A aura dele ainda assim é expansiva, é magnética, é envelopante, mas ele tem a habilidade de manifestar de maneira independente, então ele tem a habilidade de agir de uma maneira independente. Eu acho que quando a gente vai para o mundo da paquera, talvez os homens geradores manifestantes, eles tenham até bastante facilidade em como as coisas funcionam, porque ele é literalmente a pessoa que pode olhar, ver, gostei, achei bonita, achei interessante, meu sacral deu um sim, e vai lá falar com a pessoa, e normalmente a abordagem ela vai ser bem recebida pela maneira como a dinâmica da aura funciona. É claro que você não precisa ser um idiota, né? Você tem que ser respeitoso, mas é importante que entender que essa dinâmica normalmente ela é bem recebida. E a aura geradora manifestante ela é tão poderosa, ela é tão impactante e ela pode ser tão dominante mesmo que muitas vezes a mulher ela se sente segura. Ela se sente vista, ela se sente bem ao lado de uma abordagem masculina do gerador manifestante. Quando a gente vai para as mulheres geradoras manifestantes em relacionamentos, e gente, vamos lá, não tô trazendo nada do que eu tô falando aqui como uma verdade absoluta, não quero condicionar ninguém, tô falando de uma possibilidade que talvez você experimente e aí vê se faz sentido para você ou não, tô falando da minha perspectiva pessoal. Mas o que eu acho que pode acontecer e o que eu percebo algumas vezes é que a mulher geradora manifestante, ela tem esse mesmo ímpeto de ver alguma coisa, querer muito essa coisa e ir naturalmente atrás do que ela quer. Muitas vezes isso não é tão bem recebido pelos homens. E aí acho que entra muito naquilo que a gente já falou, né? O homem ele tem mais testosterona, então o homem ele tem muito essa coisa da ligação com a caça, de querer ocupar território. E muitas vezes o homem ele não gosta de ter o território dele invadido. Eu não quero entrar muito aqui na dinâmica de se isso é justo e é certo ou errado ou não. O ponto é, o homem tem mais testosterona, muito mais testosterona que a mulher. A gente foi muito mais tempo caçador e coletor do que a gente foi esse homem moderno que a gente é hoje. E muito da maneira que o nosso cérebro ainda funciona é assim. Então, muitas vezes, quando a mulher ela vem com muita intensidade, eu tô falando de relacionamentos heterossexuais, obviamente, né? Mas quando a mulher ela vem com muita intensidade, ou quando ela invade mesmo o território do homem, chama ele pra sair, chama ele pra namorar, chama ele pra fazer as coisas, às vezes o cara não gosta muito. E aí, pode ser que aconteça, né, de que às vezes você até consegue atrair o relacionamento, mas se você insiste nessa dinâmica de você tá sempre indo atrás, às vezes as pessoas elas vão se afastando. E talvez isso aconteça também, porque se é um outro tipo, então, por exemplo, se eu tô falando, vamos supor que eu tô falando de um outro gerador manifestante, às vezes ele vai querer fazer isso. Ou se eu tô falando de talvez um projetor, às vezes a energia, né, que movimenta é tão intensa que se você tá sempre indo ali ver se a pessoa tá bem, se ela quer fazer alguma coisa, não sei o quê, e você não dá um tempo pra ela perceber o que ela mesma deseja, às vezes ela vai querer se afastar só para ter um tempo para dar uma relaxada na própria aura e para voltar pro próprio bem-estar, pro próprio centro. Sendo muito honesta com vocês, sendo uma projetora, às vezes a gente precisa desligar um pouco de auras tão poderosas, porque chega uma hora que fica overwhelming. Então, o que eu diria, uma possibilidade para você testar, caso isso tenha feito sentido para você, caso você sinta que realmente, de repente o cara tá super intenso, all in, de repente ele some, ou de repente ele para de te responder, ou de repente você leva um ghost, sabe? As coisas não estão dando muito certo assim na paquera. Pode ser interessante, por exemplo, você conhecer a pessoa e se retirar um pouco energeticamente para ela entender que ela te deseja e ela vir atrás de você um pouco, sabe? Isso é legal na dinâmica, isso pode ajudar bastante.
bastante. Se você tem um filho ou até um namorado, né, já tá num relacionamento com um gerador manifestante, saiba que ele é poderoso, que ele é mais independente, que às vezes ele vai fazer as coisas sozinho e vai fazer o que dá na telha dele. É importante quando a gente tem crianças geradoras manifestantes ou manifestadoras, a gente criar um ambiente seguro para que essa criança se experimente sem tentar aprender muito ela. Porque quando a gente tenta aprender um gerador manifestante, o impulso dele é vazar. Então, às vezes, é a criança que começa a mentir, que começa a não contar a verdade, que ela precisa ser livre. Só que ao mesmo tempo, quando eu tô falando, por exemplo, de uma criança, às vezes ela não tem noção do perigo. Então, escolher ou não, ele é importante. Escolher o que vai fazer ou não é importante. É uma pessoa que é muito rápida, vai de uma coisa pra outra muito rápido. Não cristalize essa pessoa. Nunca fale pra um gerador manifestante, tipo, você nunca vai ser nada na vida porque você não termina o que você começa. Ele não foi feito pra isso. Ele foi feito pra fazer as coisas no próprio tempo dele, do jeito dele. O gerador manifestante, ele faz várias coisas ao mesmo tempo. Vendo de fora, às vezes parece que é tipo uma bagunça, mas existe o processo de aprendizagem dele e é importante você respeitar e dar espaço para essa pessoa ser ela mesma, tá? Então isso é muito, muito, muito legal e muito importante. Não esquece que aqui a gente ainda tá falando de um gerador, então tudo que eu falei dos geradores, no negócio do sim ou do não, extremamente importante. Quanto mais você der coisas para essa pessoa responder, melhor para ela e para você e pro bem da relação. Agora, a aura manifestadora. A aura manifestadora é a aura mais ousada, mais impactante, maior mesmo. Ela é uma aura que quando ela se movimenta, a gente sente, eles impactam o mundo. Você pode ter um nenê manifestador que ele já vai ter impacto na família, muito impressionante. É uma aura linda de se ver em movimento, tá? É uma aura que no desenho humano tradicional a gente chama de repelente. Eu chamo essa aura de seletiva, porque o que essa aura faz? Ela tem uma capacidade de selecionar quem vai entrar no campo áurico dela ou não. Por quê? Porque são as pessoas que vieram aqui para criar movimentos e iniciarem as coisas. Se essas pessoas vão ser de alguma maneira controladas, dominadas, ou assim, quem tenta parar uma aura manifestadora por proteção do universo, ele consegue tirar do próprio campo áurico quem poderia interromper esse processo, porque os manifestadores vieram aqui para fazer coisas grandiosas. Então, eles têm um mecanismo de proteção. Quando a gente faz isso em relacionamentos, às vezes, curioso, assim, que quando a gente entra em contato com um manifestador, às vezes a gente percebe que essa pessoa tá fechada, mesmo que ela nem saiba que ela tá fechada. Não é comum, por exemplo, um manifestador, tipo, você conhece um manifestador e você tem uma impressão dele. Aí depois passa um tempo e você fala, cara, achei que você era metida. Tipo assim, fiquei muito atraída por você, fiquei te olhando, mas achei que você era metida, sabe? Não é raro isso acontecer, porque a aura ali, ela ainda tava fechada. Nesse sentido, eu tenho pra mim que quando o manifestador ele abaixa a guarda e deixa a pessoa entrar, ele se conecta muito com aquela pessoa. E se por algum motivo essa pessoa de repente trai a confiança dele, muitas vezes são pessoas que levam muito pro coração porque tinham confiado naquela pessoa que entrou naquele campo áurico, mas é importante a gente saber curar nossas dores, aprender com o passado e aprender a se abrir novamente. Claro, com parcimônia, com responsabilidade, seguindo a própria estratégia, né? Não é pra ficar entregando o teu coração pro primeiro que passar, tem que ser alguém que merece, mas se abrir novamente é importante nos relacionamentos. Um manifestador, ele inicia, ele impacta, ele faz as coisas acontecerem e é assim que ele foi projetado para ser. Se você tem, por exemplo, um filho manifestador, ele vai ser assim, ele vai iniciar, ele vai ser à frente do tempo dele. E aí, igual eu falei pro gerador manifestante, é muito importante você escolher os seus nãos, é importante você trazer segurança para essa criança, mas entender que ela vai ser livre, que ela vai ser independente, que ela veio aqui para isso. Se você tem uma filha manifestadora, muito cuidado, porque vem muito condicionamento em cima dessas meninas. Então, tipo, fala mais baixo, fecha a perna, não faz isso, não faz aquilo, você é muito moleca. Esquece isso. Todo esse tipo de condicionamento só vai diminuir o poder da sua própria filha e é o que eu mais vejo mulheres manifestadoras não entendendo a grandeza e a grandiosidade mesmo da aura delas e como elas são importantes para o mundo. Muitas delas chegam bem frágeis assim depois. Então, cuidado com isso. Isso é muito importante. Em qualquer relacionamento, se você é um manifestador da relação, você tem que aprender a informar. Não é natural, mas você tem uma aura tão poderosa que é quase uma cortesia para o outro você informar. Então, assim,
coisa que parece que é boba, assim, mas tipo assim, ai, hoje eu vou chegar um pouco mais tarde do trabalho. Avisa sua esposa, avisa seus filhos. Tô indo embora de uma festa. Em vez de ir embora sem dar tchau pra ninguém, avisa as pessoas que você tá indo embora. Decidiu que você vai, sei lá, fazer uma viagem. Pode ser daqui 6 meses, mas já avisa agora pra pessoa saber que quando chegar a hora você vai fazer uma viagem. Então, sempre que você puder ter essa cortesia nas suas relações, isso é muito bom. E muitas vezes o manifestador ele também gosta de ser informado. Então, se você se relaciona com um manifestador, você pode falar pra ele também, né? Se você tem um filho manifestador, fala como as coisas vão acontecer, fala como vai ser o dia, quem vai buscar ele na escola, o que você vai fazer. Se tem um nenê manifestador, avisa, agora eu vou trocar sua fralda, agora eu vou tirar sua calça. Tudo isso ajuda muito o manifestador a estar na aura dele e a estar se sentindo bem e ter essa relação mútua também. Aí, quando a gente vai para o ambiente da paquera, então a energia manifestadora ela é bem masculina, porque ela é a energia da ação, do início, de fazer as coisas acontecerem. Normalmente, homens manifestadores têm muito resultado no mundo. Então, realmente, assim, é o cara que é super bem sucedido, desde que ele aprendeu a seguir, né, e usar a estratégia dele. Ele pode ter muito sucesso nos relacionamentos, porque é isso, ele pode ver uma pessoa e falar com ela e a abordagem ser bem recebida. Ele pode até, por exemplo, eu tenho um trabalho, tipo assim, eu trabalho aqui com desenho humano, alguém vem e me oferece os serviços. Para um manifestador, isso é super alinhado. Para um projetor, não seria nada alinhado fazer uma coisa dessas. Então, tende a ter esse sucesso no campo material. Seja honesto, seja verdadeiro, seja íntegro, mas saiba que você pode abordar as pessoas livremente, desde que isso seja um desejo interior seu e provavelmente você vai ser bem recebido. Quando entra nas mulheres, aí pode ter um pouquinho da confusão que eu citei no caso das mulheres geradores manifestantes. Então é o seguinte, gente, de novo, não tô falando isso como uma verdade absoluta. Vê se isso acontece na sua vida ou não, mas muitas vezes é difícil para a mulher manifestadora equilibrar a energia masculina dela com a energia feminina dela. Não é impossível. Eu tenho uma amiga que fez isso brilhantemente, não foi do dia pra noite, mas hoje eu vejo assim, ela numa união perfeita entre o masculino e o feminino dela. E é muito importante a gente entender isso, porque até do jeito que a nossa sociedade está caminhando, hoje a gente está demonizando muito alguns comportamentos da energia masculina. A gente foi para um extremo, né? Então a gente antes era totalmente masculino e aí agora a gente está tentando renegar o masculino e achar que o masculino não é importante. Então não é por aí também, e vai ter que ser uma mulher que vai ter que aprender a lidar com os dois. Porque se ela for só masculina e seguir só os impulsos dela, muitas vezes ela pode acabar quebrando a cara mesmo, né? Por essa coisa que a gente falou, de às vezes o homem se sentir invadido, às vezes o homem não valorizar tanto, ou ela tentar conquistar as coisas sempre do jeito dela, e aí depois ela ficar, tipo, muito sobrecarregada. Então, mesmo que ela entre num relacionamento, por exemplo, talvez ela se torne, tipo assim, totalmente masculina daquela relação. Então, é ela que provê, é ela que protege, é ela que ganha o dinheiro, é ela que faz tudo, só que ela começa a ficar muito sobrecarregada, ela começa a ficar muito estressada. Então, às vezes, até o início pode ser, eu vou iniciar uma relação porque eu gostei dessa pessoa, eu vou falar com ela, eu mandei uma mensagem, mas saber equilibrar o masculino e o feminino depois é importante, porque nós mulheres, a gente também precisa relaxar no nosso feminino. E de repente eu uso a minha energia masculina em vários momentos da minha vida, mas eu também tenho que saber receber, eu também posso me permitir ser cuidada, ser nutrida, ser suportada por uma outra pessoa. Então, vale muito a pena reconhecer e entender em que momento você tá. Se você exerce o papel totalmente masculino e tá bem com isso, quem sou eu pra falar pra você fazer outra coisa? Mas para pra perceber, porque normalmente esse nível de estresse e esse nível de responsabilidades o tempo todo para uma mulher pode sobrecarregar bastante o nosso corpo e pode até diminuir o nosso poder, porque quando a gente une o masculino e o feminino, aí sim que a gente cria coisas maravilhosas. Então, é interessante de você perceber isso. Se você tá num relacionamento com um manifestador, o que é muito legal?
honra essa pessoa, reconhece o poder dela, deixa ela ser livre, sabe? Não fica tentando controlar, não fica tentando falar pra ela ocupar menos espaço. Ela veio aqui pra brilhar, ela veio aqui pra realmente ocupar muitos espaços e é maravilhoso ver um manifestador em ação. Aqui a gente tá falando de uma pessoa que não vai precisar de você, mas ela vai querer ter você. E se você tiver autoestima sólida, né? Se você tiver uma autoestima saudável, você vai perceber que essa diferença é uma verdadeira bênção. É muito legal, por exemplo, você ter um filho que não precisa mais de você fez seu trabalho, você criou ele bem, mas ele quer a tua companhia. Ou você ter um parceiro que não precisa de você, ele não é codependente, mas ele quer a tua companhia. Às vezes, nessa dinâmica da aura mais seletiva, né, da aura que repele do campo quem não é pra você, o manifestador, às vezes, ele interpreta isso como uma rejeição. Então, e tal pessoa parou de falar comigo porque eu não sou boa o suficiente. Ao invés de, não, tal pessoa parou de falar comigo porque ele ia ser um atraso e meu campo repeliu essa pessoa. Mas é aí que talvez os manifestadores, eles criem uma sombra de querer agradar a todo custo, sabe? Então, aceitam tudo, ficam muito quietinhos, deixam de iniciar para agradar a outra pessoa. Se você é um manifestador e você tá nesse momento, não faça isso, retoma seu poder pessoal, usa, né, toda a sua energia, seu combustível para retomar a sua verdade, se afaste de pessoas que você acha que só te põem para baixo. E se você ama um manifestador, honra quando ele é mesmo, sabe? Não fica questionando, não fica colocando para baixo, não fica, sabe, criticando essa pessoa, porque é muito importante que ela possa confiar nos próprios impulsos. E aí chegamos no último e mais raro tipo de energia, que são os refletores. Refletores representam apenas 1% da população. Então, é minoria e funciona muito diferente da grande maioria das pessoas. Como os outros tipos de energia, eu também tenho um vídeo no canal só para refletores, mas basicamente o que a aura refletora faz, ela tem uma capacidade de amostrar a energia da outra pessoa, então ela pega uma amostra como se ela estivesse provando mesmo, e aí ela reflete de volta para a pessoa. Então, muitas vezes, o que a gente vê num refletor que incomoda a gente é a gente mesmo. Então, assim, se você convive com um refletor, saiba que muitas vezes o que você tá vendo no outro e você tá achando bom ou ruim ou lindo ou maravilhoso é uma projeção sua. E aí você tem que se investigar. Pro refletor, a estratégia de vida de vocês é esperar o ciclo lunar. E aí, isso pode ser muito difícil, né? Porque a mente pode falar, mas será que ele vai me esperar o tempo todo? Ou a pessoa pode estar te pressionando para tomar uma decisão. Mas é muito importante que vocês tomem essa decisão desse lugar alinhado. Porque o refletor, ele é um ser tão sensível, tão sábio, tão maravilhoso, que não é difícil ele ter relacionamentos tóxicos, tá? Não é difícil as pessoas mal intencionadas se aproveitarem dessa pessoa. Às vezes até, eu sei que a gente fala muito de narcisista hoje, eu sei que a gente tem que tomar cuidado com esse termo, mas às vezes é uma pessoa que ela é tão apaixonada por si mesma que quando ela cruza com uma aura refletora, ela quer ela quer aquela sensação o tempo todo. Então, vocês, refletores, antes de se comprometer com um relacionamento, antes de aceitar um pedido de namoro, antes de aceitar um pedido de casamento, antes de ir morar junto, espere os 28 dias e vê se nesses 28 dias você realmente sente que é aquilo pra você, você se sente amada, você se sente segura, você se sente reconhecida. Antes de mudar pra uma casa, visita essa casa, vê se ela é boa pra você. O como você se sente, o seu bem-estar, ele é fundamental nas decisões que você vai tomar. Eu já contei isso em aula antes, mas tem uma refletora, não tem muitas refletoras famosas pra gente estudar, mas tem uma refletora que é a Rosalind Carter, acho que eu falei o nome dela certo, que é a mulher do Jimmy Carter, que foi presidente dos Estados Unidos, e na biografia dela, ela conta que quando o Jimmy pediu ela em casamento, ela demorou 1 mês pra responder. Provavelmente ela não sabia que ela era uma refletora, mas isso é maravilhoso, tá? Porque é exatamente isso que vocês vieram fazer. Se você convive com um refletor, do mesmo jeito que eu falei lá no começo do projetor, às vezes o refletor ele vai precisar de tempo e alguém que ele confia, uma aura confiável, uma aura familiar, pra poder desabafar, pra poder falar, pra poder, sabe, tipo, blá, 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 blá. Nem sempre é nesse momento que ele vai estar comunicando alguma coisa importante pro relacionamento de
vocês, mas ele precisa desse lugar mesmo para aliviar a pressão. Então, se você tem um filho refletor, vai pra cama antes, deixa ele falar. É também uma garganta aberta, então assim, convida essa pessoa pra falar, reconhece essa pessoa, ouve essa pessoa, faça com que ela se sinta vista, amada, valorizada. Isso é o melhor presente que você pode dar para um refletor. Cuidado com as mudanças muito rápidas, são pessoas que precisam de mais tempo muitas vezes, porque eles são super camaleônicos, eles são super adaptáveis, mas eles também precisam de segurança nos relacionamentos. Se você é um refletor, cuidado para não se apegar por tempo demais em relações que não são mais boas e seguras para você e saudáveis até, só pelo apego, sabe? Só pelo medo de ficar sozinho ou medo de ficar com, sei lá, de não achar outra pessoa. Tempo sozinho, dormir sozinho, contato com a natureza também pode ser muito, muito saudável. Nunca fique com alguém que te pressiona. Se a pessoa tá te pressionando, é um jeito muito bom do universo mostrar que não é pra você. E se você ama um refletor, também não pressione ele, não espere que ele vá agir no teu próprio ritmo, porque ele não é nada parecido com a gente. E essa é a magia refletora. A gente precisa desses seres místicos, sábios, profundos, funcionando no próprio ritmo deles e com o que eles vieram aqui pra oferecer. E aí, meus amores, chegamos ao fim dessa aula. Eu confesso que eu esperei que ela ia ficar um pouquinho menor, então agradeço muito todo mundo que chegou até aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, algum comentário, algum insight, pode escrever aqui que eu vou ler tudo. E se vocês tiverem também alguma recomendação de vídeos próximos, podem ir me mandando, que sempre que eu tiver o conhecimento e eu puder atender esses pedidos, eu vou fazer. Muito obrigada, eu valorizo muito cada um de vocês e um beijo!